Porque ninguém suporta puxar saco. Vou falar Porque eu demais. já era um cara engraçado. Foi uma coça de pilão. Você chegar lá e ver que isso não vale nada. Trata as pessoas que já estão no topo como iguais. Ninguém suporta puxar saco. Aprenda agora sobre a técnica do Léo Lins, sobre as 3 vozes cômicas e outras dicas que só o palco te dão. Não, uma coisa interessante é que isso eu percebi e depois eu vi que no livro do Léo Lins acho que fala isso. Às vezes você vai contar uma piada, você pode usar 3 vozes diferentes, em média. Eu posso contar a piada como eu mesmo, contando a piada. Como outra pessoa, uma Eu terceira posso pessoa. contar como... Na parte que eu falo do Léo Dias, eu contava como o Léo Dias falando, como se eu não fosse. Que o Léo Dias falou tal coisa, ele disse tal coisa. Eu vou e faço a piada, tinha um efeito. Quando eu já passei a imitar, gente, não acredito, Anitta, sacou? Isso tem um efeito pra palco melhor, né? Gente, notícia urgente. Anitta, muito frio esse estúdio, gente. É porque é o estúdio, né? Enfim. Então você tem a voz da pessoa, ou talvez a voz do inanimado, sacou? Como que o copo se sentiu estando na frente do Léo Dias falando notícia urgente. É uma coisa que veio como uma intuição pra mim, de falar assim, não, se eu tô falando uma coisa, que tem três personagens, a Jojo Todinho fazendo de carro, tem o carro e tem o noticiante disso. E tem eu. Então eu consigo usar 4 vozes diferentes. E se eu testar essas 4? Eu posso testar no palco, que seria o ideal. Mas como o Espírito Santo, infelizmente, até bastante pequeno, tem poucas oportunidades de subir. E também eu não posso ficar queimando subida e fazendo cagada lá em cima. Eu me filmo fazendo. E eu percebo ali, eu consigo, ao menos no meu entendimento, perceber o que fica melhor. Como coisas interessantes na comédia você tem, que é tipo assim, o tempo de você fazer a mesma coisa é muito louco. Talvez a piada sendo primeira, ela não tem um efeito cômico interessante. Você entrega no meio, dá aplausos. Você entrega no final, entendeu? Como a piada do set da Jojo que eu comecei de cara logo, causou revolta das mulheres da mesa lá. As moças, as fofinhas e as balzacas ficaram nervosas com a gente. Comigo, Vou né? deixar essa pro final, mano. Eu vou começar amanhã diferente, eu vou testar. Só que eu não tinha pensado dessa maneira, ou seja, foi um aprendizado. Quando eu fui testar o Léo, por exemplo, eu falava, notícia urgente, olha, Anitta tá querendo casar, Neymar. Aí fica fazendo essas coisas, eu deixava esse efeito causado pelo ar-condicionado para o final da piada. Causava riso. Mas quando eu falo, gente, notícia urgente, tem um efeito muito maior de início. Então é uma percepção que ou você se filma pra ver sempre, não vem do nada isso. Isso tem que ter que é o que eu acredito que os caras um pouco mais antes de nós, não os antigões, um pouco mais antes de nós, tiveram benefício. Aqueles que tiveram coragem de ir embora pra São Paulo mesmo, igual lá o Renato Albani foi roer o osso, largou tudo aqui, formou em engenharia, foi pra lá, aí morou em 5, 6 cabeças lá e ficou junto, e eles se reuniam, cara. E eu creio nisso, porque o Afonso Padilha era caveira pra escrever. E os caras, eles se apresentavam pro outro. Então eu percebo esta união que eles tinham lá. Que eu não vejo essa união aqui. E vocês acham difícil, assim, você estudou, como você falou, você é um cara que pegou ali seu tempo parado, começou a estudar sobre o assunto. Não, no seu caso você já faz, você foi iniciante. No caso iniciante, no caso você estudou. Mas você, que tem hoje mais experiência, você acha que é fácil chegar pra um cara que é engraçado e explicar pra ele que não basta ser só engraçado? Ele tem que entender. Os caras não aceitam não, a gente tava conversando sobre isso no carro. Os caras acham que é só ser engraçado, todo mundo ri de mim, piadinha de grupo. Tem uma opinião sobre isso aí que é o seguinte, acho que é eu pior vou me calar, pra quem é isso engraçado. aí eu não vou responder não, que eu vou falar porque demais. eu já era um cara engraçado, assim, no geral, sempre... E foi uma coça de pilão. Você chegar lá e ver que isso não vale nada. Você ser engraçado no contexto social é uma coisa, não tem nada a ver. Inclusive esses grandes humoristas mesmo, na sua intimidade, não são nada engraçados. Um breve adendo, esse meu comentário foi feito em março. Atualmente, já no mês 10 de 2025, eu penso totalmente diferente. Eu já conheci muito mais diversos comediantes famosos que são sim muito engraçados pessoalmente. Então aquela não é uma verdade que permaneceu nesse meu pequeno histórico na comédia. Rafael, Danilo Gentili são pessoas mais... Por exemplo, eu tive uma micro convivência com o Renato Albani quando ele era batata. Eu conheci ele lá na Laranjeiras de Vista um período, depois a gente tinha amigos em comum. Aí depois a gente foi a gente se encontrou na casa de uns amigos Laranjeiras, tocar no violão e tal. Aí ele pegou e foi pra São Paulo. Beleza.
Quando voltou, ele queria fazer uma tatuagem no antebraço. Já tatuava. A gente chegou a tentar marcar a tatuagem. É um microfone que vai até o... Eu vi. Só que não foi eu que fiz. Me arrependi, né? Isso aí é bom. Pô, não, quem tatuou foi o Tubarão, tá? Mas não foi eu que fiz. Deu mole, Aí depois eu reouvi novamente, ele solteiro ainda, era muito farreiro e tal. Ele tava na UDS. E eu lembro que ele comentou uma coisa comigo que na época eu tava na música, então serviria pra música. Ele era amigo do Bruninho Davi, que cantam e tal. Só que ele tava subindo na UDS lá, a gente tirou uma foto, tá até no meu perfil lá, uma foto assim, a nossa melhor foto. Ele tá a foto toda tremida assim. Isso deve ter quase 10 anos já. E ele me deu um conselho interessante. Ele falou o seguinte, só que serve também pra comédia, né? Ele falou assim, cara, na sua ascensão, se você buscar uma coisa maior, não sei o quê, na escada da UDS, ele falou, você trata as pessoas que já estão no topo como iguais, porque ninguém suporta puxar saco. É uma coisa que eu gravei. E na polícia, em eventos e tal, você acaba convivendo com pessoas que já tiveram resultados, né? Entre N áreas, né? Eu já conheci e realmente faz sentido. Tem gente que fica chatão quando vê alguém porque o cara é famoso. Só que, naturalmente, a minha mente também já pensa sobre isso, no sentido que é mais um ser humano, né? Ele simplesmente, por alguma razão, motivação, ou talento, ou o universo se manifestou para ajudar aquela pessoa, enfim, ou por trabalho, que fez com que ela fosse mais vista por telas. Você já pode pensar nisso? Que as pessoas que mais têm resultado de fama é porque ela apareceu mais em telas, né? Sim. Telas menores agora, nos nossos bolsos, ou telas maiores, TV e tal. Tanto que você vê, o Hélio de la Penha, ele tem poucos seguidores para a quantidade de pessoas que conhecem ele. Porque eu acho que engloba nisso aí. Ele foi um cara da geração ali, final de 80 para 90 na revista, depois na Globo, não sei o quê. Por mais talvez ele até não atraia quantidade de seguidores, mas não tem um que vai ver ele e não vai saber quem ele é. Porque ele é gigante. Ele é o Hélio de la Penha, pô. Ele é o cara que criou o Caceta Popular. E depois juntou com o Planeta, que eram 2 jornais diferentes, né? Eles se uniram lá e tal. Então, o Hélio de la Penha, ele é o puro suco da história da comédia manifestado na personalidade que é ele. Justamente sobre isso. Antigamente tinha essa ideia, né, no show da comedy, que olha, o comediante é uma coisa, o humorista é outra. Totalmente. E hoje a gente meio que vê que tá difícil ser comediante se você não for um pouco de humorista. Você tem que ter tempo de tela, você tem que fazer alguma gracinha aí no Reels, você tem que aparecer ali no Instagram pra galera primeiro conhecer o humorista pra depois conhecer o seu texto. O comediante stand-up, E aí, como vocês assim, levam isso hoje? Já estão dispostos a fazer isso? Eu tô nessa, eu tô descobrindo imitações, né? Como tô entrando na comédia agora, eu tô percebendo que algumas coisas dá pra eu fazer, então dá pra utilizar. Tipo, eu usei no último, né? Popcorn, ice cream. Só que eu tô pegando ainda. Eu percebi que se eu ensaiar mais, se eu aquecer a voz, eu vou conseguir mais pegar, né? Só que tá muito pânico, sabe? As minhas imitações são muito pânico. Tipo, é muito... Só que eu consigo. E é esse efeito interessante que eu percebi. Vamos lá, vocês viram a notícia da semana, não sei o que, pô. Eu faria uma piada. Dizem que nada. Viu aquele quadro do video show, com quem me pareça? Massa danada. E o que eu percebi, eu tô catalogando, eu tô pegando todas as imitações que eles... Eu tô catalogando as coisas. Então, assim, como eu tô em fase de... E eu aprendi isso, né? Eu joguei o paraquedas primeiro do avião e pulei em seguida. Você matou, né? E tô colocando o paraquedas no caminho, né? Então eu tô aprendendo. Porque se eu não fosse, eu não ia subir no palco nunca, cara. Eu não funciono assim, não. O perfeccionismo, inclusive, é a morte. Lá em cima é outra coisa, mano. É outro nível, mas é outra coisa. O que eu percebi é que essas coisas funcionam pra palco também e funcionam pra vídeo. Então dá pra pensar sobre isso. Eu acho diferente. Eu sou Rony Tubarão, tenho 39 anos, eu trabalho com algumas outras coisas além da comédia, e eu também sou policial, tatuador, cantor, compositor, escritor, palestrante. Mas olha só, o que eu faço na polícia, na tatuagem, na música, nas palestras, nos empreendimentos não interessa. O que importa aqui é que no canal Escola do Stand-Up você vai ter acesso a tudo que eu aprendi, desvendando os segredos do sucesso dos maiores comediantes do Brasil e do mundo. Passa lá na descrição do vídeo ou nos links da bio do canal, você vai ter acesso a poder comprar o e-book ou o livro físico, bem como adentrar na comunidade de tubarões da comédia. Com o projeto Escola do Stand-Up, você vai aprender a ser muito mais engraçado sem depender de dom, talento, vocação ou inspiração.